gente vai começar com quem conversou comigo pelo WhatsApp. Ai, meu Deus, que pressão. WhatsApp Girl. Fala um pouquinho pra mim, você já contou da sua infância, falou que teve toda a questão do bullying por ser gordinho. E onde isso acontecia? Como é que isso acontecia? Cara, na escola, né? Na escola acontecia bastante, não era tanto. Eu não sei se é um complexo meu, que eu tenho até hoje, na real, porque eu não era, tipo, obeso, mas era o essencial pra falarem que eu sou gordinho. Então, isso, tipo, na família tinha também, eu não gostava. E tinha toda uma questão racial também, que eu também não me aceitava, assim, que eu não me identificava, não me via como negro, entendeu? Então, tipo, eu já tive... Eu lembro de várias situações, o povo falando, que não sei, meu padrasto me chamava de negão, um apelido carinhosamente, eu não gostava, porque eu falava, gente, eu não sou negro, que não sei o quê. E a minha família é dividida, então parte de mãe são brancos, supra-sumos de brancos. E eu era o mais negro, perto deles, e por parte de pai eu era o mais claro, porque todos eram retintos e tudo mais. Então eu sempre ficava no meio termo, assim, então quando eu tava com a minha família, parte de pai, eu era branco. Entendeu? Por parte deles eu ouvia várias coisas. E por parte de mãe, eu era negro e eu senti diferença. Naquela época nem tanto, mas depois, quando passar do tempo, você vai se reconhecendo, você vai entendendo as coisas, você vê que, porra, que eu sofria, tipo, eu já passei por algumas coisas, algumas situações desagradáveis, sabe? Minha mãe passava super, então já teve caso, inclusive fora, na família, tipo, fora, sabe? Em loja de sapato, tipo, o cara me expulsando e minha mãe tava do outro lado da vitrine. Minha mãe falou, o que é isso? Ele é meu filho, sabe? Essas coisas, assim. Então eu lembro de várias coisas que, tipo, eu fui só perceber que aquilo era racismo, enfim, depois de muito tempo. Mas, e aí esse lance do gordinho tinha muito na família, tinha muito na escola, né? Você levava isso pra sua mãe, pra sua família? Você conseguia conversar com ela sobre isso? Não, assim, eu lembro que já tiveram casos, mas era muito pontual, assim, que eu falava, assim, tipo, pra minha mãe. Inclusive eu lembro na escola que uma vez, tipo, eu era muito pequeno, acho que, sei lá, primeira série, 7 anos, e aí eu comentei, que não sei o que, pra minha mãe, e junto tava a mãe do meu padrasto, a qual eu considero como vó e tal. E aí eu lembro que eu falei, não sei o que, me chamaram de viado, coisa do tipo. E aí a minha mãe, tipo, meio sem graça, não liga, que não sei o que. Aí minha mãe falou, mostra o pinto, sabe essas coisas? Tipo, que hoje você para pra pensar e fala, gente, mães, não é assim não, tá? E aí eu lembro que aquilo, tipo, foi vergonhoso pra mim falar aquilo mesmo naquela idade, entendeu? Então, a partir dali, eu nunca contei mais nada. Tudo que eu sofria na escola me fechava, entendeu? Me fechei. Então, da primeira série à quarta série, que eu vi tudo numa escola, tiveram, óbvio, momentos legais, de amizade e tudo mais, mas também tiveram momentos de inferno, assim, que eu era... Você lembra de um, assim, que te marca? Tipo, nossa, tinha inclusive um menino que tinha o mesmo nome que o meu, assim, Marcelo. E aí tipo, ele me infernizava horrores, assim, de tipo, até pegar em mim, sabe? Você que não sei o que. E, nossa, era horrível, assim. E aí foi um alívio quando eu saí dessa escola. E aí fui pra uma outra escola, porque a gente mudou, e aí era mais perto uma outra. E aí uma coisa que sempre vem aqui nessa conversa que eu tô tendo é saber que além de saber que você era diferente por ser negro e também por ser branco para outra família, você tinha a questão também de não aceitar seu corpo, mas também tinha uma outra coisa que estava intrínseca ali, que é a sua sexualidade, que você acaba pensando sobre isso mesmo sem ter tido nenhum tipo de relação nem nada. Exatamente. E quando que isso começou a ser um questionamento na sua vida? Com que idade e em qual situação que isso se deu? Ali eu já, tipo, 10, 11 anos eu já estava meio inculcado com várias coisas. Porque, tipo, eu não tinha beijado ninguém. Óbvio que a gente sempre tinha um babadinho ali, gostava de alguém, essas coisas. Mas aí quando eu fui pra uma outra escola, era uma outra onda, assim. Pra você ter ideia, na quinta série eu tinha 11 anos, já tinha meninas grávidas na minha sala. Então tinha gente que já namorava, tipo, há 3 anos, umas coisas assim, sabe? Que hoje você para e fala, gente, com 11 anos o povo já namora há 3 anos, 2 anos. É muito louco. E ali que daí mas aí era uma galera um pouco mais pesada, assim, de um modo geral falando, né? Tinha uma galera que era da favela e tudo mais, e eu fiz várias amizades. E ali, nesse meio termo, ali de 11, 12 anos, eu vi que era uma forma de eu mostrar autoridade e tal, era eu também zoar. E eu também ser engraçado e tal, então dali eu comecei a ser mais bagaceira.
Então, quando eu vinha alguns papos assim, que não sei o que, gay, viado, que não sei o que, eu já, tipo, mudava de vez e já zoava, ou já falava, sou mesmo, tipo, com ironia, essas coisas assim, sabe? Então, esse eu vi que era um escudo pra mim. Isso foi de uma forma natural, não que eu planejei, você é engraçado pra fugir. Não, isso foi uma forma que eu fui com o tempo eu fui vendo que era uma forma de eu me proteger de ser zoado, de ser humilhado, de me sentir mal. Mas assim, falando de sexualidade, eu já tinha, tipo, desde cedo, já sentia que eu tinha, mas até então eu também tinha atração por mulher. Então eu tava ali, tipo, naquela dúvida, naquela confusão. Quando isso vinha na sua mente, assim, você se questionava o porquê que você também se sentia atraído por meninos? Super. E você conversava com isso com alguma amiga, com algum amigo? Não, nunca. Tipo, era eu e eu. Era eu e Deus, assim. Até quantos anos? Que eu tinha isso comigo mesmo? Sem contar pra ninguém. Cara, eu acho que até uns 15, 16 anos. E por que com 15, 16 anos as coisas mudaram? Mudou porque daí eu comecei a me identificar com outras pessoas que eu sentia que tinha a mesma dificuldade que eu, assim, a mesma aflição. Quem foi a primeira pessoa que você contou? A minha prima. E como é que foi? Me leva pra ser. Ela foi de uma forma muito natural também, tipo... Ela também é LGBT e tal, e a gente era muito amigo, tanto que o povo, tipo, na primeira série, ela é minha amiga, na real, e a gente adotou como prima porque as pessoas falavam, vocês se pegam, e a gente, não, a gente é amigo, não sei o quê. E as pessoas até hoje têm dificuldade de entender que uma mulher e um homem, eles podem ser amigos. Então uma forma da gente também, tipo, pra não acharem que a gente se pega, que a gente namora, que não sei o que, vamos falar que a gente é parente, porque daí, né? E aí e também tinha toda uma ligação, tipo, a minha avó era comadre de uma tia dela e a gente foi descobrir, a gente se conheceu oficialmente, tipo, de ser amigo e tudo mais, com 11 anos, mas a gente já se conhecia quando era criança, já brincou junto, várias coisas. Então a gente teve uma afinidade. E aí a gente foi sendo amigo. E aí tipo, a gente foi soltando aos poucos. Tipo, eu queria tanto ir nessa balada, que não sei o que, quando tava perto dos 18 anos, 16, 17 anos, assim. E aí a gente foi, tipo, meio que soltando aos poucos. Não parando e falando assim, deixa eu contar uma coisa. Eu gosto de... Sabe, não teve isso. Foi uma coisa muito natural também, assim, nossa, da gente se descobrindo, tanto eu quanto ela. Mas isso ficava num segredo? Segredo. Tanto que eu perdi a minha virgindade, tipo, com homem e com mulher com 13 anos. E desde então foi, tipo, velada, assim. Eu escondi, tanto que eu fiquei com uma única pessoa, assim, com um único homem, fiquei ficando com outras mulheres e tal. Mas, tipo, com um homem mesmo, tipo, eu fiquei com o mesmo cara escondido, tipo, uns 3 anos, e era aquela coisa de, tipo, meu Deus, sabe, crime. E aí depois, assim, que podia, tipo, agora temos 18 anos, podemos ir na balada. E aí ali foi a confirmação de, tipo, pra outras pessoas, pra algumas pessoas mais próximas, tal, que, tipo, você gosta do babado, entendeu? Mas até então eu também tinha atração por mulher, então, tanto que eu também namorei a menina, então eu tive fase. Então, você namorou, mas não era uma pressão, era uma coisa que você queria. Exatamente, não foi pressão. Então, isso foi muito legal também, assim, porque apesar de ter uma pressão externa de algumas pessoas, de curiosos e tudo mais, eu também sempre, tipo, agi como eu queria, fiquei com quem eu quisesse, assim. Então eu também comecei, tipo, com 14 anos eu comecei a cantar na igreja. Então teve alguns momentos que eu falei, cara, isso tá errado, eu tô aqui focado na igreja. Então tive alguns momentos focados e eu entendia que isso era errado também. Então eu foquei ali, que não sei o que, me relacionei só com mulher, tive uma fase aí também. Você teve uma fase de negação também, então, da sua sexualidade. Total. E quando que você teve coragem de chegar pra falar pra sua família que você era gay? Então, e se você não rolou uma conversa? Não rolou essa conversa. E isso eu também acho que foi uma coisa legal. Primeiro que tinha um lance do medo. Você tinha medo do quê? Medo de, tipo, de ser expulso, de ser julgado. De várias coisas, esses medos que todo mundo tem de, tipo, enfim, de ficarem te olhando. Assim, porque já mesmo sem você contar ou falar, as pessoas sabem e já ficam, tipo, de conversinha e tal. Eu também tive momentos que eu fui muito estourado, então eu já briguei horrores, discutia mesmo, então, o famoso bocadura. Então, eu tinha, tipo, falei, cara, é melhor eu ficar na minha e deixar isso, tipo, entendedores entenderão e assim fica mesmo. Então foi uma forma que eu segui pra não me machucar, assim. Entendeu? E até hoje você nunca chegou pra falar, mãe, sou... Então, não, mas foi uma coisa que eu fui trabalhando, assim, porque a minha família do meu padrasto é uma família, tipo, por criação, muito machista.
E apesar de eles terem amigos gays e tudo mais, você vê ali, tipo, homofobia, é uma coisa que tá impregnada, entendeu? Eu nem culpo nem nada. Mas eu vim desde cedo trabalhando com a minha mãe em questão de respeito, assim. Então, aparecia alguma coisa na TV, aí ela falava, tinha algum comentário, eu falava, não, a gente tem que respeitar, aos poucos. Tipo, a minha irmã tem 7 anos mais nova, aí uma vez ela cortou o cabelo curtinho, aí meu padrasto falou, só falta virar sapatão. Aí eu já contestei, falei, gente, qual o problema, sabe? E aí, tipo, a gente ia dialogando, assim, aos poucos. Aí a minha mãe separou do meu padrasto, isso faz, eu acho, uns 3 anos, aí a gente foi morar junto. E aí eu consegui trabalhar um pouco mais a minha mãe em questão de respeito, de uma visão geral. Ela começou a trabalhar em outro lugar que tinham pessoas homossexuais, então isso já ficou um pouco mais tranquilo. Mas assim, pra minha mãe saber 100%, pra mim, mãe sabe, não adianta você esconder que, tipo, ela sabe. Mãe conhece o filho que tem. Mas pra ela saber, assim, a confirmação foi quando o Quebrada saiu. Tipo, isso que eu ia perguntar. O Quebrada ajudou você? Total. Tanto que o meu trabalho solo, todos nós aqui, a gente já tem um trampo solo. E o meu trabalho solo, eu nunca quis falar sobre questões que não fossem, tipo... A questão mais, assim, polêmica é a questão racial, que foi uma coisa que eu fui me identificando e falei, cara, eu preciso falar sobre isso na minha música, preciso trazer isso. Tirando isso, eu falo sobre amor, positividade, falei, cara, eu quero focar em coisas boas, sabe, coisas que não vão me machucar. Mas eu sentia que eu também, tipo, tinha que soltar, e o Quebrada Queer foi uma forma de eu soltar tudo que tava engasgado há muito tempo, sabe? Coisas de lá, tipo, da minha primeira série, da minha primeira quarta série, que pra mim foi um momento de tortura, foi um inferno. Tanto que tem amigos que falam, eu vi da sua letra lá do Quebrada e tal, mas você nem sofria na escola, não sei o quê. Aí eu falava, gente, porque você já me conheceu numa fase que eu era porra louca, entendeu? Que eu já zoava, que eu já era bagaceira, então se alguém via me zoar, eu zoava junto, eu zoava o dobro. Então as pessoas tinham medo de me zoar de qualquer coisa, porque eu zoava, eu meio que humilhava algumas pessoas nesse sentido, assim, de zoar. Eu zoava até a pessoa chorar. Então eu já fui, tipo, bullying, sabe, quanto a isso. De rapper, com as batalhas das então eu já tive várias fases, sabe? E aí sua mãe ficou sabendo, tendo a certeza mesmo com o seu trabalho, e hoje em dia, sabendo da repercussão, sabendo de tudo, vocês conversam sobre o trabalho, conversam sobre sexualidade, como é que é? Muito por cima, porque eu acho que desde cedo, eu e minha mãe, assim, a minha família é meio fria nesse sentido. De conversas, diálogo sobre quaisquer coisas. Você sente falta? Sobre política. Eu acho que hoje não, porque eu acho que meio acostumei com isso, mas eu senti falta. Mas a gente é muito, tipo, direto, assim, em algumas coisas, então o Quebrada quando saiu e tal, eu não contei. Eu falei, minha mãe vai descobrir, vai saber de uma forma. Você não contou por medo? Não, eu acho que não foi nem medo, foi, cara, é porque eu já tava tanto nesse processo de, tipo, mãe sabe que o filho que tem. Tipo, eu nunca, da mesma forma que eu sou aqui, eu sou em casa, sempre fui, então, tipo, eu acredito que não precisa. No meu caso, não precisou ter essa conversa, por conta da nossa relação já sobre de tudo. Então, a minha mãe sempre olha os stories no WhatsApp. Aí eu falei, então vou postar lá. Aí eu postei o clipe, postei as coisas. Aí depois de um tempo, minha mãe viu, não sei o que, legal, vi, tá bombando. E eu sempre ficava falando, bateu 1 milhão, e não sei o que. Porque minha mãe sempre me apoiou no lance da música, mas sempre foi um babado assim, tá, mas como que você vai pagar suas contas? Não sei o que. Tipo, ela nunca fez, não faz isso. Tipo, ela sempre apoiou nesse sentido. E ela mostra o pessoal da empresa e tudo mais. Só que daí teve um dia, assim que saiu Quebrado, depois, né, ela falou assim, então, todos os meninos do Quebradas são gays? Aí eu... Sim, né, mano? Óbvio, são. Aí ela, não, eu sei. Eu sei. Só pra saber mesmo e tal. Então ali eu vi que eu acho que foi a chavinha de tipo, não, tá tudo certo, não mudou nada, sabe? E tá tudo bem, não mudou nada, tá tudo. Tá natural, tá beleza. Sabe? Eu acho que se todo mundo fosse assim, de uma forma natural, é claro que tem ali os seus conflitos internos e tudo mais. Só que pra mim não doeu em nada, sabe? E o interessante de você contar essa história é que muita gente que vê o trabalho de vocês, entende a música de vocês, imagina que vocês estejam num estágio muito mais avançado de evolução em relação à sexualidade. Mas tem essa questão, por exemplo, da mãe ir lá e ainda ter uma dificuldade de falar a palavra gay, saber se vai estar ofendendo e tal. E mais assim, porque eu sempre fui da igreja, né?
Então, tipo, desde os meus 14 anos eu canto na igreja católica e tal. Então, e eu vi que isso de uma forma geral também não mudou com os meus amigos, com as pessoas. É claro que uma pessoa deve ter comentado, nossa, você viu, que não sei o quê. Mas assim, pra mim foi tudo muito natural, não mudou nada o tratamento, sabe? E se mudou também eu nem liguei, assim, não me afetou. Sim. Então isso que eu acho que foi o mais bacana, assim, sabe? Tipo, os meus amigos. Porque eu falei, cara, quando esse babado soltar, não vai ter o que esconder, não que eu esconda. Claro, antes disso, se alguém perguntar, sabe o que eu ia falar, porque eu já tava maduro pra argumentar sobre isso. Mas eu também não tive nenhum medo, porque eu falei, cara, quem tá comigo vai estar comigo do jeito que eu sou, vai me aceitar do jeito que eu sou, e vai ver que não mudou excepcionalmente nada na vida dela e, tipo, não vai mudar na minha também, sabe? Que, tipo, nós somos iguais, que isso não é doença, não tem problema algum, e a gente vai continuar vivendo da mesma forma. E eu senti muito isso, assim. Então, não, tipo, ninguém nem comenta nem nada sobre isso, sabe? Tipo, não virou um tabu pra mim. Isso que foi legal, sabe? De tudo que em relação ao Quebrada e de todas essas coisas que a gente vem falando. Galera, vocês acabaram de assistir a história do Cello e foi muito fantástico saber exatamente isso, né? Muitas vezes as pessoas pensam, porque você tem um livro, porque você tem um canal, porque você canta, porque você fala sobre sexualidade. A gente é humano também, a gente tem as nossas limitações. É interessante a gente ver esse lado do artista também para enxergar o lado humano dele, porque muitas vezes existe até uma cobrança de que seja perfeito e que não fale. E de verdade, a gente está aqui só numa caminhada de conhecimento, de aprendizado. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece que amanhã tem um próximo vídeo no mesmo horário e no mesmo canal, claro. Então, não deixe de se inscrever, comenta aqui o que você achou do vídeo. E olha, o vídeo dele está aqui do lado, viu? Clipe novo. Então, já corre lá para assistir. Beijão! É muito estranho, muito diferente. Meu pai falou aqueles textos básicos de que eu preferia que fosse bandido. Tão odiado, eu já fui tão rejeitado. Já pra sociedade que não, eu sou negro e eu sou gay, isso não é um problema. Eu percebi que não estava sozinho.